Meu nome é Azel, tenho 28 anos e minha vida mudou para sempre durante o que deveriam ser simples férias em família no Colorado. O que minha família achou que seria uma brincadeira hilária, me abandonar em um posto de gasolina no Wyoming, tornou-se o catalisador inesperado para todo o meu futuro. Vamos ver se ela consegue voltar sozinha, riram eles enquanto iam embora. Mas eu nunca mais voltei. Não por 16 anos. A família que me deixou abandonado naquele dia finalmente me encontrou, mas, a essa altura, eu não era mais a mesma pessoa que eles haviam abandonado. Antes de eu mergulhar na minha história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Clique no botão de inscrição e junte-se a mim enquanto compartilho como ser deixado para trás me levou a me encontrar. Crescer na casa dos Reynolds significou desenvolver uma pele grossa desde cedo. Meus pais, Barbara e Richard, acreditavam que endurecer os filhos por meio de piadas era, de alguma forma, uma forma de construir o caráter. Meus irmãos, Brett e Craig, seguiram o exemplo deles perfeitamente, criando uma dinâmica familiar em que alguém sempre tinha que ser o alvo, e esse alguém geralmente era eu. Nosso álbum de família está cheio de fotos que capturam momentos que pareciam comemoração, mas que foram como humilhação. Minha festa de 10 anos, onde me enganaram fazendo-me acreditar que ninguém viria, só para me surpreender depois de eu ter passado horas chorando. Minha formatura do ensino fundamental, onde fingiram que esqueceram e chegaram atrasados de propósito. A noite do baile de formatura do ensino médio, quando deram o endereço errado para o meu par. Cada incidente era seguido pelo mesmo refrão: você não aguenta uma brincadeira, Azel. A gente só está se divertindo. Mamãe era mais sutil com sua crueldade. Ela fazia elogios indiretos sobre minha aparência, principalmente quando eu estava entrando na adolescência. Esse vestido ficaria lindo em você se você perdesse 7 quilos, ou seu rosto ficaria bonito se você sorrisse mais e cuidasse da pele. A abordagem do meu pai era mais direta. Ele simplesmente ria mais alto quando um dos meus irmãos me pregava uma peça. Brett, o mais velho, com 32 anos, trabalhava na seguradora do meu pai e estava sendo preparado para assumir o comando algum dia. Craig, de 30 anos, cuidava do marketing da empresa. Ambos haviam absorvido a atitude dos nossos pais de que o tormento emocional era, de alguma forma, um fator de união. Os jantares em família frequentemente incluíam relatos detalhados da última brincadeira hilária que haviam pregado em um colega ou amigo. Eu tinha acabado de me formar na faculdade de design gráfico 3 semanas antes da nossa fatídica viagem ao Colorado. A expectativa implícita era que eu também me juntasse aos negócios da família, criando seus materiais de marketing e sites. Eu já havia demonstrado interesse em me candidatar a empregos em agências criativas em Chicago, onde morávamos, mas meus pais acharam isso irrealista. Você pode fazer seus pequenos projetos de arte para a empresa, minha mãe disse durante meu jantar de formatura. Será muito mais estável do que tentar fazer tudo sozinha. A realidade financeira dificultava a independência. A faculdade me deixou com dívidas estudantis, e meus pais estrategicamente me mantiveram dependente, pagando meu apartamento, mas me lembrando constantemente de que esse apoio poderia desaparecer se eu não os valorizasse o suficiente. Eu trabalhava meio período em uma cafeteria local, mas ainda não conseguia me sustentar totalmente. A viagem ao Colorado era supostamente uma comemoração da minha formatura, uma semana em uma cabana alugada perto do Parque Nacional das Montanhas Rochosas. Desde o momento em que entramos no SUV da família, o clima ficou tenso. Você se lembrou de levar um cérebro desta vez, Azel, brincou Craig enquanto eu arrumava minha mala. Lembra quando ela esqueceu o maiô durante a viagem para a Flórida? Eu tinha 16 anos naquela viagem. Eles se recusaram a parar para que eu pudesse comprar um novo e depois zombaram de mim por ficar sentada na praia completamente vestida por 3 dias. O primeiro dia de viagem teve as táticas de sempre, Brett escondendo meu celular e me observando entrar em pânico antes de encontrá-lo no bolso, Craig comendo o lanche que eu tinha preparado enquanto eu tirava um cochilo, papai fazendo um desvio deliberado e culpando minha habilidade de ler mapas. Pequenas crueldades que eu já tinha aprendido a esperar, mas com as quais ainda não conseguia me acostumar. Naquela noite, no hotel em Nebraska, eu as ouvi no quarto ao lado. Ela é muito sensível, minha mãe dizia. O mundo real vai devorá-la viva se ela não se tornar forte. Talvez esta viagem finalmente a ensine a parar de ser tão influenciável, respondeu meu pai. Fui dormir com um nó no estômago, tentando manter o otimismo. Só mais 5 dias, eu dizia a mim mesmo.
Aí eu poderia me concentrar em candidaturas a empregos e finalmente começar a construir minha própria vida. Eu não fazia ideia de quão profético esse pensamento seria, nem de que o dia seguinte seria a última vez que eu viajaria com minha família. O segundo dia da nossa viagem começou com uma atmosfera excepcionalmente agradável. Olhando para trás, eu deveria ter reconhecido isso como a calmaria antes da tempestade. A família sendo gentil logo antes de pregar uma peça particularmente cruel era um padrão familiar. Cruzamos o Nebraska para o Wyoming por volta do meio-dia, a paisagem mudando para planícies onduladas com montanhas visíveis ao longe. Precisamos abastecer, anunciou papai ao nos aproximarmos de uma pequena cidade chamada Pinneridge. O posto de gasolina em que ele parou era um daqueles lugares independentes com uma pequena loja de conveniência anexa, situado na periferia da cidade, cercado apenas por terrenos baldios em 3 lados. Vou usar o banheiro e pegar uns lanchinhos, eu disse a eles enquanto meu pai começava a abastecer. Alguém quer alguma coisa? Me traz uma coca, disse Brett, sem tirar os olhos do celular. Me traz um pouco de carne seca, acrescentou Craig. Mamãe apenas balançou a cabeça, ocupada retocando o batom no espelho retrovisor. Lá dentro, usei o banheiro e depois passei alguns minutos escolhendo os lanches. A loja estava vazia, exceto pela caixa, uma mulher de 40 e poucos anos, com olhos gentis e um crachá que dizia Miranda. Paguei pelos pedidos da família, além de uma garrafa de água e algumas batatas fritas para mim. Vocês estão só de passagem? Perguntou Miranda enquanto me entregava o troco. Estou indo para o Colorado de férias, respondi com um sorriso. Bom, aproveite a viagem, disse ela. Essas palavras comuns ecoariam na minha mente por anos, o último momento normal antes de tudo mudar. Empurrei a porta do estacionamento, fazendo malabarismos com as sacolas de salgadinhos, e parei de repente. O lugar onde nosso SUV estava estacionado estava vazio. Pesquei, momentaneamente confuso, pensando que, de alguma forma, tinha me perdido e estava olhando na direção errada. Mas uma rápida olhada em todo o terreno confirmou que parecia impossível, minha família tinha sumido. Meu primeiro pensamento foi que meu pai tinha movido o carro para a bomba de ar ou para outra parte do posto. Andei pelo pequeno prédio, verificando cada canto da propriedade. Nada. Eles provavelmente foram lá na rua, naquela lanchonete que vi na entrada, raciocinei em voz alta, embora uma sensação familiar de enjoo já estivesse se formando no meu estômago. Peguei meu celular e liguei para o papai. Tocou até cair na caixa postal. A mesma coisa com a mamãe. Depois, Brett. Craig atendeu no quarto toque. Onde vocês estão? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ouvi uma risada vindo do outro lado da linha. Já estamos a uns 30 quilômetros da estrada, disse ele, sem se dar ao trabalho de esconder o divertimento. O quê? Vire-se e venha me buscar. Minha voz se elevou de pânico. Vamos ver se ela consegue voltar sozinha, ouvi Brett gritar ao fundo, seguido de mais risadas. Craig, isso não tem graça. Manda o papai se virar agora. Eu estava andando de um lado para o outro com o coração disparado. Verifiquem suas mensagens, disse-lhe antes de desligar. Uma mensagem do Brett tinha chegado enquanto eu estava ao telefone. Continha uma foto de todos eles no carro, sorrindo abertamente, com a legenda: sobrevivência do mais apto, mana. Encontre o caminho de casa. Retornei a ligação imediatamente. Correio de voz. Liguei para a mamãe. Correio de voz. Papai. Correio de voz. Brett. Correio de voz. Todos tinham bloqueado meu número. Fiquei parada no estacionamento, o sol de Wyoming me castigando enquanto a realidade da minha situação se consolidava aos poucos. Eles me deixaram deliberadamente em uma cidade da qual eu nunca tinha ouvido falar, em um estado onde eu não conhecia ninguém, com nada além da minha bolsa e das roupas do corpo. Verifiquei minha carteira, $43 em dinheiro, meu cartão de débito com talvez algumas centenas na conta e meu documento de identidade. Minha mala com todas as minhas roupas e produtos de higiene estava no porta-malas do SUV. A bateria do meu celular estava com 18%. À medida que a tarde avançava, sentei-me na calçada em frente ao posto de gasolina, oscilando entre descrença, pânico e raiva. Fiquei checando meu celular, esperando uma mensagem dizendo que eles estavam voltando, que a brincadeira já tinha acabado.
Em vez disso, recebi uma foto deles jantando em um restaurante, em um bate-papo em grupo, com a legenda: "Será que a Zell já encontrou o jantar?", seguida de um emoji rolando no chão de tanto rir. Miranda se aproximou de mim cautelosamente quando estava terminando seu turno. "Querida, você está sentada aqui há 3 horas. Você está bem?" A pergunta simples rompeu a barreira. Em meio às lágrimas, expliquei minha situação. "Sua família te deixou aqui de propósito?" A incredulidade dela refletia a minha. "Eles acham engraçado", eu disse, enxugando os olhos. "Um exercício de construção de caráter ou algo assim. Eles já fizeram coisas assim antes, mas nunca tão ruins. Você tem alguém para quem possa ligar? Amigos em casa?" Balancei a cabeça negativamente. Minha melhor amiga tinha se mudado para a Califórnia no mês passado. Eu não conhecia ninguém que pudesse dirigir até aqui. O isolamento que minha família havia cultivado ao meu redor, desencorajando sutilmente amizades próximas, tornando-me dependente delas, nunca fora tão evidente. A noite caía, a temperatura caía com o sol. A bateria do meu celular estava agora em 8%. Eu tinha mais uma ligação para fazer. Papai atendeu, surpreso. "Você já aprendeu a lição?", perguntou ele sem rodeios. "Que lição?" "Que não posso confiar na minha própria família." Minha voz embargou de tanto chorar. "Não seja tão dramática. Descubra você mesma. Considere isso um treinamento para a vida", disse-lhe friamente. "Ligue para nós quando voltar para Chicago." "Como vou fazer isso sem dinheiro e sem ter onde ficar?", perguntei. "Você é uma garota inteligente. Seja criativa." Ele desligou. Olhei para o meu celular, incrédula, enquanto ele exibia uma última mensagem da minha mãe: "Isso é para o seu bem, Azel. Você precisa aprender a ser autossuficiente." Então meu celular descarregou. Miranda já tinha ouvido o suficiente. "Conheço alguém que aluga um quarto na casa dela. O nome dela é Eleanor. Deixe-me ligar para ela." Enquanto a escuridão envolvia a pequena cidade de Wyoming, percebi que tinha uma escolha a fazer: tentar desesperadamente voltar para as pessoas que me abandonaram ou dar o primeiro passo em direção a algo completamente diferente. Eleanor era uma mulher de cabelos grisalhos, na casa dos 60 anos, que morava em uma pequena casa amarela a 3 quarteirões da rua principal de Pinneridge. Seu quarto de hóspedes era simples, uma cama de solteiro, uma comoda e uma pequena escrivaninha, mas era limpo e me parecia mais seguro do que qualquer opção que eu tivesse considerado durante minha tarde de pânico. Miranda explicou a sua situação, disse Eleanor enquanto me mostrava o lugar. "Você pode ficar aqui esta noite, e amanhã de manhã decidiremos o que fazer." Ela me emprestou uma camisola e alguns produtos de higiene básicos. Deitada naquela cama desconhecida naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Parte de mim ainda esperava acordar com mensagens de desculpas ou chamadas perdidas, já que minha família havia percebido que tinha ido longe demais. A manhã chegou sem o mesmo alívio. Eleanor me deixou usar o telefone fixo dela para ligar para o número dos meus pais, que eu ainda sabia de cor. Ninguém atendeu. Tentei o número da empresa da família. A recepcionista disse que meus pais e irmãos estavam em reunião e anotaram um recado. Eles nunca retornaram a ligação. "Preciso carregar meu celular e verificar minha conta bancária", disse Eleanor durante o café da manhã simples que ela havia preparado. "Preciso descobrir como voltar para Chicago." Mas quando finalmente consegui fazer meu celular funcionar novamente, as mensagens que me aguardavam só confirmaram o que eu estava começando a aceitar: aquela brincadeira não acabaria tão cedo. Segundo dia da grande aventura da Zell, dizia uma mensagem de Brett, acompanhada de uma foto deles caminhando no Colorado. "Você já começou a pegar carona?", de Craig. E o mais devastador, do meu pai: "Liguei para o síndico do seu apartamento. O aluguel não está sendo pago enquanto você está resolvendo isso. Considere isso uma motivação." Minha mãe acrescentou: "É assim que se parece o amor duro, querida. Você vai nos agradecer um dia." Verifiquei minha conta bancária: $237,42. Não dava nem para uma passagem de ônibus de volta para Chicago, quanto mais para o aluguel do primeiro e do último mês de uma casa nova quando eu chegasse lá. Eleanor me encontrou sentada nos degraus da varanda, olhando fixamente para o meu celular.
Mas notícias? Perguntou ela gentilmente. Eles não vão voltar, eu disse, com a voz rouca. E pararam de pagar pelo meu apartamento. Não tenho para onde voltar. Em vez da pena que eu esperava, o rosto de Eleanor mostrou algo mais próximo da determinação. Então fique aqui até decidir o que fazer. Cobro $300 por mês pelo quarto, mas você pode trabalhar na minha livraria para cobrir a despesa até se recuperar. Sua livraria, Pages and Poems, na rua principal? Eu adoraria uma ajudinha alguns dias por semana. Não paga muito, mas já é alguma coisa. Naquela tarde, Eleanor me mostrou a pequena livraria que ela possuía há 30 anos. Era charmoso, mas claramente em dificuldades, com placas desatualizadas e um site quase inoperante que ela havia contratado um sobrinho para criar anos atrás. Também preciso de um emprego que pague de verdade, eu disse a ela. Para a comida e para economizar também, para decidir o que vem a seguir. No dia seguinte, candidatei-me a todas as empresas do centro de Pinneridge. Ao pôr do sol, eu já tinha um emprego de garçonete no Pinewood Diner, trabalhando no turno do café da manhã e do almoço 6 dias por semana. Minha primeira semana passou em um turbilhão de exaustão e crises de choro periódicas. Trabalhei das 6 horas às 14 horas no restaurante, fiz uma pequena pausa e depois ajudei Eleanor na livraria até o fechamento. Todas as noites, eu verificava meu celular e, a cada noite, as mensagens da minha família se tornavam mais esporádicas e menos apologéticas. Ainda estou esperando aquela ligação dizendo que você chegou em casa, meu pai mandou uma mensagem no 5º dia. No final da 2ª semana, eles pararam de se comunicar completamente. Um dia, minha colega de trabalho no restaurante, Amber, me encontrou chorando na copa depois do meu turno. Aos 25 anos, ela era mãe solteira, trabalhava em 2 empregos e reconheceu o olhar de alguém no limite. Problemas familiares? Perguntou ela, sentando-se ao meu lado. Toda a história jorrou de mim, os anos de piadas, o abandono, as mensagens insensíveis. Quando terminei, Amber ficou em silêncio por um longo momento. Então, ela disse algo que mudou completamente a minha perspectiva: parece que te fizeram um favor ao te deixar aqui. Isso não é brincadeira, Azel. É abuso. E agora você tem a chance de construir uma vida sem isso. Naquela noite, tomei uma decisão. Eu não iria me esforçar desesperadamente para voltar para Chicago. Eu não iria implorar pelo retorno de uma família que havia provado repetidamente que não se importava de verdade com o meu bem-estar. Eu ficaria em Pinneridge, pelo menos por enquanto. No dia seguinte, usei o computador da livraria para enviar um e-mail aos meus professores da faculdade, explicando minha situação e pedindo referências. Criei um novo endereço de e-mail, um que minha família não conhecia. Comecei a pesquisar como substituir meus documentos de identidade, que estavam no meu apartamento em Chicago. Você é bom em design, né? Eleanor me perguntou certa noite, quando estávamos fechando. A loja precisa de novos folhetos e talvez alguma ajuda com as redes sociais. Foi a primeira oportunidade que tive de usar meu diploma desde que me formei. Criei um flyer moderno e moderno para um evento de autores que estava por vir, e Eleanor ficou encantada com o resultado. Você deveria conhecer o Mason, disse ela. Ele faz desenvolvimento web para empresas na cidade. Talvez ele tenha algum trabalho para alguém com as suas habilidades. Mason era um homem barbudo de 30 e poucos anos que trabalhava remotamente para empresas de tecnologia enquanto morava na pequena cidade, devido ao baixo custo de vida e à acessibilidade. Ele deu uma olhada no meu portfólio da faculdade e assentiu em aprovação. Eu gostaria de alguém para cuidar do lado visual de alguns projetos de clientes, disse ele. Sou péssimo em qualquer coisa que exija talento artístico. Quer aprender um pouco de programação enquanto faz isso? Isso pode te tornar mais comercializável. Pela primeira vez desde que fui abandonada, senti um vislumbre de esperança não apenas de sobrevivência, mas de construção de algo significativo. Minha família me jogou fora, esperando que eu voltasse rastejando. Em vez disso, eu estava me reerguendo nos meus próprios termos. Quando meu primeiro mês em Pinneridge chegou ao fim, recebi uma última mensagem da minha mãe: esse silêncio é muito imaturo, Azel. Ligue para nós quando crescer. Bloqueei os números deles um por um e voltei meu foco para o futuro. O centro de Pinneridge era composto por apenas 4 quarteirões de comércio, com o Pinewood Diner ancorado em uma extremidade e a livraria Pages and Poems na outra.
Entre meus turnos em ambos os lugares, rapidamente me tornei um rosto familiar para os moradores locais. As pessoas pararam de me perguntar se eu estava só de passagem e começaram a me cumprimentar pelo nome. Bom dia, Azel, virou um coro constante enquanto eu corria pela rua principal, do restaurante até a livraria. O site da livraria da Eleanor foi meu primeiro projeto de verdade. Trabalhando à noite com a orientação de Mason, reconstruí tudo do zero, adicionando um sistema de pedidos online e um design limpo e moderno que destacava os próximos eventos e os destaques de autores locais. Isso é incrível, disse Eleanor quando revelei o site finalizado. Os negócios aumentaram 15% desde que você colocou aqueles cartazes de eventos na vitrine, e isso vai ajudar ainda mais. Mason ficou igualmente impressionado. Você tem um talento natural para design de interface do usuário, disse-me após nossa terceira sessão de programação. Você está aprendendo isso mais rápido do que a maioria dos meus clientes. No restaurante, Amber me apresentou ao seu círculo de amigos, outros jovens que haviam crescido em Pinneridge ou chegado lá em busca de moradia acessível e uma comunidade próxima. Pela primeira vez na minha vida, eu estava criando conexões genuínas com pessoas que pareciam gostar de mim pelo que eu era, não pelo que eu poderia fazer por elas ou como eu poderia entretê-las às minhas custas. No meu segundo mês na cidade, recebi um e-mail do meu senhorio em Chicago perguntando sobre meus planos para os meus pertences. Eu tinha 2 meses de aluguel atrasado e eles precisavam limpar o apartamento. Não tenho condições de vir buscar nada, respondi. Por favor, doem o que for útil e descartem o resto. Foi um e-mail doloroso de enviar, entregando os resquícios físicos da minha vida anterior, mas também estranhamente libertador. Os bens que minha família me dera ao longo dos anos sempre vinham com condições, com lembretes de como eu deveria ser grata. Recomeçar significava me libertar daquelas constantes dívidas de gratidão. Mason me conectou com um pequeno empresário de uma cidade vizinha que precisava de design de logotipo e materiais de marketing. Foi meu primeiro cliente freelancer e, embora o salário fosse modesto, a sensação de realização foi enorme. Você deveria pensar em transformar isso em algo real, sugeriu Mason enquanto tomávamos café certa manhã. Não há nenhuma agência de design decente no raio de 160 quilômetros, e essas pequenas empresas precisam de ajuda. Todas estão tentando estabelecer presença online sem as habilidades necessárias para isso. A ideia deu certo. No meu terceiro mês em Pinneridge, eu já tinha 3 clientes freelancers regulares, além do meu trabalho no restaurante e na livraria. Eu tinha economizado o suficiente para me mudar do quarto de hóspedes da Eleanor para um pequeno estúdio em cima da loja de ferragens na Main Street. Tinha pouco mais de 37 metros quadrados, mas era o primeiro espaço que tive sem a aprovação da minha família. Na manhã em que me mudei, comprei uma pequena suculenta em vaso como presente de inauguração para mim. Este é o primeiro dia da sua nova vida, disse a mim mesma enquanto colocava no parapeito da janela. Chega de olhar para trás. Naquela mesma tarde, meu telefone tocou com um número desconhecido de Chicago. Pensando que pudesse ser sobre o meu antigo apartamento, atendi. Azel, é o Brett. Não desligue. Minha mão apertou o telefone. O que você quer? Estamos preocupados com você, disse ele, com a voz estranhamente séria. Já se passaram 3 meses. Acabou a brincadeira. Onde você está? Piada? A palavra acendeu algo em mim. Você me abandonou em outro estado, sem dinheiro e sem como voltar para casa. Você cortou meu apartamento. Isso não é uma piada. Isso é crueldade. Vamos lá, achávamos que você voltaria em uma semana. Como você não ligou, achamos que era só teimosia. Eu não vou voltar, Brett, eu disse com firmeza. Eu recomecei. Não seja ridículo. O que você está fazendo para ganhar dinheiro? Onde você está morando? A condescendência familiar em sua voz fortaleceu minha determinação. Tenho um emprego, 2, na verdade, além de clientes freelance de design. Tenho meu próprio apartamento. Estou bem sem nenhum de vocês. Houve uma longa pausa. Mamãe e papai querem falar com você. Não quero falar com eles nem com você. Não me ligue mais. Desliguei e bloqueei o número imediatamente. Então me sentei no meu novo sofá de segunda mão e tremi com uma mistura de raiva e orgulho. Eles esperavam que eu falhasse, que implorasse por resgate.
Em vez disso, eu estava construindo algo que eles nunca acreditaram que eu pudesse. Nos meses seguintes, tentaram entrar em contato comigo por vários meios, e-mails de novos endereços, ligações de números diferentes, até mesmo uma carta para o restaurante depois que alguém aparentemente disse onde eu trabalhava. Ignorei todos eles. Aos 6 meses, eu já tinha construído uma base de clientes suficiente para sair do restaurante e me concentrar inteiramente no trabalho de design e em ajudar Eleanor com a livraria. Mason e eu tínhamos desenvolvido uma espécie de parceria comercial, com ele cuidando do desenvolvimento web e eu gerenciando o design para clientes em comum. Sabe o que fazer? Disse Mason certa noite, enquanto terminávamos um projeto para um cliente. Registrar um nome comercial. Oficializar. No dia seguinte, registrei a papelada do New Horizon Design Studio. À medida que meu primeiro ano em Pinneride se aproximava, comecei a refletir sobre como minha vida havia se transformado completamente. A jovem assustada e abandonada, chorando do lado de fora de um posto de gasolina, agora era dona de um negócio com amigos, colegas e uma comunidade que a valorizava. A família que me havia descartado, inadvertidamente, me deu o empurrãozinho necessário para que eu descobrisse minha própria força. Quando Eleanor organizou uma pequena reunião na livraria para comemorar o aniversário de um ano do meu site reformulado e, em particular, meu ano em Pinneride, olhei ao redor para os rostos das pessoas que haviam se tornado minha família escolhida. Amber com seu filho pequeno, Mason, os clientes regulares da livraria que se tornaram amigos, até mesmo Miranda, do posto de gasolina, eles estavam lá. Percebi que havia construído algo que minha família biológica nunca me deu. Um círculo de conexão genuína baseado no respeito mútuo, em vez de poder e humilhação. Aos novos começos, Eleanor brindou, erguendo sua taça de cidra espumante. E a encontrar um lar, acrescentei, no lugar que você menos esperava. 2 anos depois de ter sido abandonada em Pinneride, meu negócio de design havia crescido o suficiente para que eu viajasse ocasionalmente para encontrar clientes maiores em cidades próximas. Foi durante uma dessas viagens a Denver que minha nova vida cuidadosamente construída colidiu com o passado que eu vinha evitando. Eu estava sentado em uma cafeteria perto do 16th Street Mall, me preparando para uma reunião com um cliente, quando uma voz familiar cortou o barulho do ambiente. Azel, é você? Olhei para cima e vi meu irmão Brett parado a 1 metro de distância, sua expressão uma mistura de choque e descrença. Ele estava de terno, claramente em Denver a trabalho. Brett, minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Meu Deus, é você. Ele puxou a cadeira à minha frente e sentou-se sem pedir. Estamos procurando você há mais de 1 ano. Eu não estava perdido, respondi, fechando meu laptop. Eu escolhi ficar longe. Brett me olhou de cima a baixo, observando meu traje profissional, o portfólio ao lado do meu computador, a confiança que eu agora carregava. Você parece diferente. Eu sou diferente. Tomei um gole de café para disfarçar o tremor nas mãos. O que você está fazendo em Denver? Conferência de seguros. Papai e eu vamos apresentar amanhã. Ele se inclinou para a frente. Azel, você precisa voltar para casa. Isso já está acontecendo há tempo demais. Isso não é um impasse, Brett. Esta é a minha vida agora. Tenho um negócio, clientes, amigos. No Wyoming, ele zombou. Vamos lá. Sim, no Wyoming. A rejeição familiar em seu tom reacendeu uma raiva antiga. O lugar onde vocês me deixaram para morrer. Não seja tão dramático. Sabíamos que você tinha seu celular e dinheiro. Eu tinha $43 e um celular que morreu no mesmo dia em que você me abandonou, eu disse, secamente. Você cortou meu apartamento. Me deixou sem nada. Brett teve a decência de parecer desconfortável. Olha, as coisas saíram do controle. Achávamos que você voltaria em poucos dias, no máximo 1 semana. Como você não ligou, papai imaginou que você estava na casa de um amigo, nos ensinando uma lição. Quando percebemos que você realmente não voltaria, já tinham se passado 6 meses. E aí você começou a me procurar por preocupação. O ceticismo na minha voz era claro. Mamãe estava morrendo de preocupação. Ela não conseguia dormir. Estranho, já que ela me mandou uma mensagem dizendo que me abandonar foi um amor duro e que eu deveria crescer. Brett suspirou. Podemos recomeçar?
A família sente sua falta. Papai vai se aposentar ano que vem e quer se redimir antes. Fazer as pazes? Dei uma risada curta e sem humor por uma vida inteira de humilhação disfarçada de humor, culminando em abandono? Como exatamente ele planeja fazer isso? Só volte para uma visita. Viu todo mundo? Eles mudaram, Azel. Anos de emoções reprimidas, a mágoa, a raiva, a sensação de traição, subitamente vieram à tona. Eles não mudaram, Brett. E você também não. Você está sentado aqui em outro estado, tentando me convencer de que deixar sua irmã abandonada deliberadamente foi de alguma forma justificado, que eu deveria simplesmente perdoar e esquecer porque é conveniente para todos vocês agora. Minha voz tinha aumentado, e os clientes próximos olhavam na nossa direção. Eu não me importava. Você tem ideia de como foi isso? Ficar naquele estacionamento, percebendo que minha família tinha decidido que eu era descartável? Ver aquelas mensagens rindo sobre se eu tinha encontrado o jantar enquanto eu estava em pânico sobre onde dormiria? A expressão de Brett endureceu. Fala baixo. Você está fazendo uma cena. Uma cena? É com isso que você está preocupada? Levantei-me e juntei minhas coisas. Essa conversa acabou. Brett agarrou meu pulso. Você não pode ir embora. A família está morrendo de preocupação. Você sabe o que as pessoas acham que aconteceu com você? Correm boatos de que você teve um colapso, que está vivendo nas ruas. É isso que você quer que as pessoas pensem? Soltei meu braço com um puxão. Não me importo com o que as pessoas pensam. O que me importa é construir uma vida onde eu não seja constantemente menosprezada e manipulada pelas pessoas que deveriam me amar. Você sempre foi sensível demais, disparou Brett, com a fachada amigável se desfazendo. É por isso que tivemos que te endurecer. Você se desmancha à menor crítica. Crítica? Eu quase gritei. Você chama abandono de crítica? Você chama zombar de uma jovem aterrorizada de endurecê-la? Se você não voltar para casa por vontade própria, vou contar a todos o que realmente aconteceu, ameaçou Brett, em voz baixa. Como você teve um colapso por causa de uma simples brincadeira e fugiu da sua família. Como você ficou se escondendo todo esse tempo, ignorando as tentativas de reconciliação do seu pai moribundo. Papai está morrendo. Por um instante, a preocupação superou minha raiva. A leve hesitação de Brett me disse tudo. Ele não está bem de saúde, corrigiu. Você está mentindo de novo. Balancei a cabeça, enojada. Adeus, Brett. Ao sair da cafeteria, Brett me chamou. Isso não acabou, Azel. A família tem o direito de saber onde você está. Cheguei ao meu carro alugado antes que as lágrimas viessem, não de tristeza ou medo, mas de pura raiva. O encontro abriu feridas que eu pensava estarem cicatrizadas. Mas também cristalizou algo importante: não era eu quem precisava se desculpar ou fazer as pazes. Não era eu quem tinha feito algo imperdoável. Liguei para o meu cliente e remarquei a reunião, depois voltei direto para Pinneridge, com a mente a mil durante toda a viagem de 3 horas. Brett agora sabia que eu estava no Wyoming. Não demoraria muito para ele descobrir qual cidade se começasse a perguntar por aí. Na manhã seguinte, fui à casa de Eleanor e contei tudo sobre o encontro com Brett, suas ameaças, meus medos de que minha família tentasse se intrometer na vida que eu havia construído. Eles podem tentar, disse Eleanor com firmeza. Mas esta é a sua casa agora, Azel. Nós te apoiamos. Naquela tarde, reuni meus amigos mais próximos, Eleanor, Mason, Amber e alguns outros, e compartilhei a história completa do abuso e abandono da minha família, detalhes que eu havia mantido vagos até então. Se algum de vocês receber ligações ou perguntas de pessoas me procurando, agora vocês sabem a verdade, concluí. Essas pessoas parecem tóxicas pra caramba, disse Amber, apertando minha mão. Não vamos deixá-los chegar perto de você se não quiser vê-los. O apoio delas fortaleceu minha determinação. Voltei para o meu apartamento e escrevi um longo e-mail para meus pais e irmãos, o primeiro contato que iniciei em 2 anos. Estou segura e bem-sucedida, escrevi. Construí uma vida sem a crueldade e a manipulação de vocês. Não quero reconciliação. Não quero contato. Qualquer tentativa de forçar vocês a voltarem para minha vida será processada.
Isso não é negociável. Cliquei em enviar e bloqueei os endereços de e-mail deles mais uma vez. Naquela noite, acordado no meu apartamento, percebi que o encontro com Brett, por mais doloroso que tivesse sido, me dera algo valioso: certeza. Não havia mais dúvidas, nenhuma dúvida persistente sobre se eu havia exagerado ou se minha família poderia ter mudado. Eles eram exatamente quem sempre foram. E eu também, só que agora eu estava mais forte. Forte o suficiente para me afastar da toxicidade, mesmo quando ela vinha das pessoas que deveriam me amar mais. Forte o suficiente para construir uma vida nos meus próprios termos. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação de clareza que não sentia desde o dia em que fui abandonado. Abri meu laptop e comecei a criar um novo logotipo para o New Horizon Design Studio, um que simbolizasse não apenas um negócio, mas uma transformação pessoal. Eu não era mais definido pelo que me fizeram, mas pelo que criei a partir das ruínas. 5 anos depois do dia em que minha família me abandonou no Wyoming, eu estava nos escritórios recém-ampliados da New Horizon Design Agency, observando minha equipe de 10 funcionários colaborar em projetos para clientes em 3 estados. O que começou como uma necessidade desesperada de sobrevivência evoluiu para um negócio próspero, especializado em branding e presença digital para pequenas e médias empresas em toda a região de Mountain West. Nossos escritórios ocupavam todo o segundo andar de um prédio histórico reformado na Main Street de Piney Ridge, bem diferente dos meus primeiros dias trabalhando em um canto da livraria da Eleanor. As paredes de tijolos aparentes exibiam exemplos emoldurados dos nossos melhores trabalhos, e as grandes janelas davam para a cidade que se tornará meu verdadeiro lar. O cliente de Denver acabou de assinar os projetos finais, anunciou Megan, minha primeira contratação em tempo integral e agora diretora de criação. Eles querem conversar sobre a segunda fase no mês que vem. Esse é o nosso terceiro grande contrato neste trimestre, respondi, sem conseguir disfarçar orgulho. Agendem a reunião e vamos começar a pensar em serviços expandidos que podemos oferecer a eles. Meu celular vibrou com uma mensagem de Sam, o professor da faculdade comunitária com quem eu namorava há 2 anos. Nos conhecemos quando ele entrou no Pages and Points procurando livros sobre história local para um curso que estava ministrando. Eleanor nos apresentou e, depois de meses de conversas amigáveis que gradualmente se aprofundaram em algo mais, nos tornamos inseparáveis. Jantar às 19 horas. Vou preparar aquela massa que você gosta, dizia a mensagem dele. Mal posso esperar. Vou levar a sobremesa, respondi. Aos 33 anos, eu havia construído uma vida autêntica e significativa. Meus amigos mais próximos se tornaram família. Eleanor era como a mãe que eu nunca tive, e o filho de Amber, Tyler, me chamava de Tia Zell. Mason e eu tínhamos desenvolvido uma parceria profissional que complementava as nossas habilidades, com nossos negócios frequentemente colaborando em projetos maiores. 3 meses antes, Sam e eu tínhamos comprado juntos uma pequena casa nos arredores da cidade, um charmoso artesão com um estúdio onde eu podia trabalhar em casa quando quisesse, e um jardim que aos poucos tomava forma sob nossos cuidados inexperientes, mas entusiasmados. Eu estava fechando o escritório naquela noite quando meu telefone tocou com um número desconhecido. Normalmente, eu deixaria chamadas desconhecidas irem para a caixa postal, mas tínhamos vários novos clientes em potencial, então atendi. É a Zell Reynolds, da New Horizon Design? Perguntou uma voz feminina. Sim, é. Como posso ajudar? Meu nome é Jennifer Atkins. Sou editora da revista Business West. Estamos fazendo uma matéria sobre mulheres empreendedoras que construíram negócios de sucesso em lugares inesperados. Sua agência nos foi recomendada diversas vezes durante nossa pesquisa. A entrevista que ela solicitou resultou em uma matéria de 4 páginas na revista 3 meses depois, com fotos do nosso escritório, da minha equipe e de mim, confiantemente em frente ao negócio que eu havia construído do zero. O artigo contava a história de uma jovem designer que havia se mudado para uma pequena cidade no Wyoming e identificou uma necessidade não atendida de serviços profissionais de design em comunidades rurais. Eu havia compartilhado apenas os traços gerais da minha jornada com a revista, omitindo o abandono e o distanciamento familiar. Esses detalhes pertenciam a mim, não ao conhecimento público. Mas a matéria enfatizava como eu havia chegado a Piney Ridge com quase nada e construído algo substancial por meio da determinação e do apoio da comunidade. 2 semanas depois que a revista chegou às bancas, os e-mails começaram a chegar, primeiro da minha mãe, depois do meu pai, depois de cada um dos meus irmãos.
Os assuntos variavam de precisamos conversar a envie seu artigo ou Ian por favor, responda. Apaguei todos sem ler. Depois vieram os telefonemas para a agência, que minha gerente de escritório atendeu com as instruções que eu havia dado a ela anos atrás. A senhora Reynolds não aceita ligações pessoais desses números. Pensei que seria o fim da história, mas subestimei a determinação da minha mãe. Numa terça-feira à tarde, voltei do almoço e encontrei Bárbara Reynolds sentada na nossa recepção, parecendo mais velha, mas tão arrumada quanto eu me lembrava. Mãe, eu disse, parando na porta. Como você me encontrou? O artigo da revista tinha o endereço da sua empresa. Seus olhos me percorreram, notando meu traje profissional, minha postura confiante. Você parece bem. Estou bem, respondi, com a voz neutra. Por que você está aqui? Podemos conversar em algum lugar privado? Pensei em recusar, dizendo a ela para ir embora e nunca mais voltar. Mas depois de 5 anos de cura e crescimento, descobri que estava curioso, em vez de com medo. O que ela poderia ter a dizer que importasse agora? Meu escritório, eu disse, conduzindo-a pelo corredor, passando por funcionários curiosos que não faziam ideia da importância daquela visita. Assim que a porta se fechou atrás de nós, Bárbara observou os prêmios na minha parede, a vista da minha janela, as evidências de sucesso ao redor. Impressionante, ela admitiu. A revista não fez jus. Obrigada, eu disse, permanecendo de pé. Mas duvido que você tenha vindo até aqui para elogiar meu escritório. A compostura de Bárbara vacilou um pouco. Estamos tentando te encontrar há anos, Azel. Seu pai contratou um investigador particular depois que Brett te viu em Denver, mas você escondeu bem seus rastros. Eu não estava me escondendo, corrigi. Eu estava vivendo a minha vida. Há uma diferença. Cometemos um erro terrível, disse ela, com a voz embargada. O que começou como uma brincadeira idiota foi longe demais, e então o orgulho e a teimosia impediram que todos admitissem. Quando percebemos a gravidade da situação, você já tinha ido embora. Não foi só o abandono, eu disse baixinho. Foi uma vida inteira de crueldade disfarçada de humor. Estava me ensinando que amor significava suportar humilhação. Estava criando uma dinâmica familiar em que alguém sempre tinha que ser o alvo. Lágrimas brotaram nos olhos da minha mãe. Eu sei. Agora eu vejo. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um lenço de papel a seu pai jamais admitiria, mas quando vimos aquela matéria na revista, você construindo esse negócio de sucesso, parecendo tão confiante e feliz, nos obrigou a encarar o que tínhamos feito. Não apenas naquele dia no Wyoming, mas a sua vida inteira. O que você quer de mim, mãe? Perdão? Uma reunião de família? Eu quero uma chance, ela disse simplesmente. Uma chance de conhecer a mulher que você se tornou. Uma chance de ser melhor do que eu era. Observei-a, procurando a manipulação que caracterizara nosso relacionamento por tanto tempo. Em vez disso, vi algo desconhecido, arrependimento genuíno. Não posso te dar o que você quer, disse eu finalmente. Muita coisa aconteceu. Mas posso dizer que estou feliz aqui. Construí uma vida boa com pessoas boas que me valorizam, e saber disso deveria bastar. Bárbara sentiu lentamente, enxugando os olhos. Seus irmãos querem te ver. Seu pai também, embora ele nunca tenha pedido. Não estou pronta para isso, eu disse a ela. Talvez eu nunca esteja pronta. E isso tem que estar tudo bem. Ela se levantou para ir embora, mas hesitou. Você sempre foi a mais forte de nós, Azel. Só perdemos você para percebermos. Depois que ela saiu, fiquei sentado à minha mesa por um longo tempo, processando o encontro. Não houve reconciliação dramática, nem cair nos braços um do outro com perdão e lágrimas. Apenas o começo de um reconhecimento de que o passado não poderia ser desfeito, mas talvez pudesse ser reconhecido. Naquela noite, enquanto Sam e eu estávamos sentados na varanda assistindo ao pôr do sol, contei a ele sobre a visita da minha mãe. Como você se sente? Perguntou ele, com o braço em volta dos meus ombros. Surpreendentemente tranquilo, respondi. Por muito tempo, fui definida pelo que fizeram comigo. Hoje, percebi que esse capítulo realmente se encerrou. Não sou mais a filha abandonada.
Sou apenas a Zell, empresária, membro da comunidade, parceira. Virei-me para sorrir para ele. E gosto de quem me tornei. No dia seguinte, enviei um breve e-mail para minha mãe com uma única foto anexada, eu com minha equipe do lado de fora do nosso prédio. Nenhum convite para uma nova visita. Nenhuma promessa de reconciliação. Apenas um vislumbre da vida que eu havia construído, da pessoa que eu havia me tornado. Era tudo o que eu estava disposto a dar. E pela primeira vez na minha vida, aquilo pareceu o suficiente. 16 anos depois de ter sido abandonado naquele posto de gasolina no Wyoming, eu estava na minha cozinha, olhando para uma carta registrada que acabará de chegar. O endereço do remetente era de um escritório de advocacia em Chicago que eu não reconheci. Com uma sensação de apreensão, abriu, prezada senhorita Reynolds, começava. Representamos o espólio de Richard e Barbara Reynolds. Estamos escrevendo para informá-la de que a Reynolds Insurance Group foi vendida e, de acordo com as instruções de seus pais, o valor arrecadado será dividido igualmente entre seus 3 filhos. Sentei-me ao balcão, com as pernas subitamente bambas. A carta prosseguia com detalhes legais e um pedido de contato para providenciar a transferência de fundos, um valor substancial, segundo os números preliminares incluídos. 10 minutos depois, Sam me encontrou ainda sentada ali, quando chegou do trabalho. O que houve? Perguntou, largando a pasta. Meus pais venderam o negócio da família, eu disse, entregando a carta a ele. Eles vão dividir o dinheiro entre Brett, Craig e eu. Sam leu rapidamente, arqueando as sobrancelhas diante da quantia. Isso é inesperado. Tem mais, eu disse, segurando um envelope que vinha junto com os documentos legais, uma carta pessoal da minha mãe. Eu ainda não o tinha aberto, sem saber se queria saber o que continha. Nos anos desde a visita de Bárbara ao meu escritório, nosso contato tinha sido mínimo, e-mails ocasionais, um cartão de Natal 1 ou 2 vezes. Eu mantive limites firmes, rejeitando tentativas de reconciliação mais profunda, mas reconhecendo os pequenos passos em direção à mudança que havia observado. Quer que eu te deixe sozinha para ler? Perguntou Sam. Balancei a cabeça. Fique, por favor. A carta dentro estava escrita à mão, no papel timbrado pessoal da minha mãe. Querida Zell, dizia. Quando você receber isto, a venda do negócio estará concluída. Seu pai finalmente se aposentou, um tanto contra a vontade, pois sua saúde não é mais a mesma. Decidimos nos mudar para o Arizona por causa do clima. Antes de sairmos de Chicago, vamos organizar uma reunião familiar na casa. Brett e Craig estarão lá com suas famílias. Brett tem 3 filhos agora que você nunca conheceu. Craig se casou ano passado. Sei que você se manteve distante e entendo por quê, mas as coisas mudaram, Azel. Seu pai pode não dizer isso com todas as letras, mas a decisão de incluí-la igualmente nos lucros da venda do negócio foi dele. Ele reconhece, à sua maneira, a gravidade do que aconteceu todos aqueles anos atrás. Gostaríamos muito que você comparecesse ao encontro no mês que vem. Sem pressão, sem expectativas, apenas uma chance de encerrar capítulos antigos antes que novos comecem. Com amor, mãe. Ela havia incluído a data, a hora e o endereço, além do seu número de celular. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei de volta no envelope. Você vai? Perguntou Sam gentilmente. Não sei, admiti. Uma parte de mim quer ver o que 16 anos fizeram com todos eles. Outra parte acha que é melhor deixar o passado para trás. Nos dias seguintes, me peguei pensando no convite constantemente. A New Horizon Design estava prosperando, com escritórios em 3 estados. Sam e eu éramos casados há 8 anos, com 2 filhas gêmeas que tinham acabado de fazer 6 anos. Minha vida no Wyoming foi rica e gratificante, construída com base em conexões genuínas e respeito mútuo. Será que eu queria arriscar reabrir velhas feridas? Será que eu queria que minhas filhas conhecessem a família que havia descartado a mãe delas de forma tão descuidada? O que você diria a Lily e a Emma se elas perguntassem por que nunca conheceram seus pais? Perguntou Sam certa noite, enquanto discutíamos o convite novamente. Era uma pergunta justa. Nossas filhas sabiam da família de Sam, que vinha de Montana algumas vezes por ano. Elas perguntavam sobre a minha família ocasionalmente, e eu sempre dava respostas vagas sobre eles morarem longe.
Eu diria a eles que às vezes as famílias se machucam de maneiras que não podem ser facilmente consertadas, eu disse lentamente. Mas eu também diria a eles que as pessoas podem mudar e que o perdão é possível, mesmo sem esquecer. Você acredita nisso? Perguntou Sam. Que sua família mudou? Pensei nos e-mails hesitantes ao longo dos anos, no respeito cuidadoso pelos meus limites, na herança igualitária que poderia facilmente ter me excluído. Acho que eles tentaram, eu disse finalmente. Se é o suficiente, não sei. Depois de muita deliberação, decidi comparecer à reunião, mas nos meus termos. Eu iria sozinha, deixando Sam e as meninas em Wyoming. Eu reservaria um hotel em vez de me hospedar na casa da família. E limitaria minha visita apenas ao dia do evento, chegando naquela manhã e partindo na seguinte. A casa estava exatamente como eu me lembrava, uma grande casa colonial em um dos subúrbios ricos de Chicago. Quando o Uber me deixou, respirei fundo, endireitei os ombros e caminhei pelo caminho familiar até a porta da frente. Minha mãe atendeu à minha batida, seu rosto se iluminando com uma alegria cuidadosamente contida. Azel, você veio. Sim, respondi, aceitando seu breve abraço com a compostura que consegui manter. O grupo era menor do que eu esperava, apenas meus pais, meus irmãos e seus familiares próximos. Os 3 filhos de Brett corriam pelo quintal enquanto a esposa de Craig, Alison, ajudava minha mãe a levar comida para a mesa do pátio. Meu pai se levantou quando entrei no quintal, parecendo muito mais velho do que eu me lembrava. O homem confiante, às vezes cruel, que dominara minha infância parecia de alguma forma diminuído, seu corpo mais magro, seus movimentos mais cuidadosos. Azel, disse ele, com a voz rouca de uma emoção que ele nunca se sentirá confortável em demonstrar. Pai, respondi com um aceno de cabeça. O constrangimento inicial foi diminuindo gradualmente à medida que a tarde avançava. Os filhos de Brett, curiosos sobre a tia que morava nas montanhas, me bombardearam com perguntas sobre o Wyoming. Craig, mais contido do que eu me lembrava, fez perguntas ponderadas sobre o meu negócio. Ninguém mencionou o abandono diretamente, mas ele pairava no ar entre nós, o motivo tácito da nossa separação de 16 anos. Depois do jantar, quando o céu começou a escurecer, meu pai me perguntou se eu poderia ir ao seu escritório, outrora um território proibido onde ele conduzia conversas de negócios e disciplina familiar. Não sou bom nisso, começou ele assim que nos sentamos. Mas eu te devo um pedido de desculpas, Azel. O que fizemos, o que eu permiti que acontecesse, foi imperdoável. Observei-o, aquele homem que moldara tanto da minha infância através do medo e das críticas. Por que você fez isso? Perguntei, a pergunta que me assombrava há anos. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Meu pai foi cruel comigo, disse-lhe finalmente. Ele chamava isso de me endurecer. Eu achava que era isso que os pais faziam, o que as famílias faziam. Só quando você se foi mesmo, é que comecei a ver o quanto isso era errado. Não foi uma resposta completa, e certamente não foi uma desculpa suficiente, mas foi honesta de uma forma que meu pai nunca tinha sido comigo antes. Construí uma vida boa, eu disse a ele. Apesar de tudo. Eu sei, disse ele, assentindo. Acompanho sua empresa online. Você se saiu bem. Melhor do que qualquer um de nós esperava. Isso era parte do problema, eu disse baixinho. Suas expectativas. Elas sempre foram sobre o que eu não conseguia fazer, nunca sobre o que eu conseguia. Ele olhou para as mãos. Eu estava errado, em muitas coisas. Não era a cena emocionante de reconciliação de um filme. Não houve lágrimas nem abraços dramáticos, apenas um reconhecimento silencioso entre 2 adultos de que erros haviam sido cometidos, danos causados e lições aprendidas. Quando deixei Chicago no dia seguinte, não sabia se algum dia voltaria. Não sabia se as conexões provisórias restabelecidas durante aquela breve visita iriam crescer ou desaparecer. Mas eu sabia que havia enfrentado meu passado sem ser diminuído por ele, que havia mostrado à minha família não apenas que havia sobrevivido sem eles, mas que havia prosperado. De volta ao Wyoming, quando Sam e as meninas me receberam em casa com abraços e perguntas sobre a minha viagem, senti uma sensação de realização. A jovem abandonada no posto de gasolina havia completado sua jornada, não encontrando o caminho de volta para aqueles que a haviam descartado, mas criando uma vida tão plena e rica que podia encará-los como uma igual, sem ser diminuída pela crueldade do passado.
Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Sam e eu nos sentamos no deck dos fundos, olhando para as estrelas visíveis no céu claro do Wyoming. Você encontrou o que estava procurando? Perguntou ele. Acho que sim, respondi. Não exatamente perdão, mas encerramento. A compreensão de que o que aconteceu me moldou, mas não me define mais. Pensei em todas as mudanças que minha vida havia sofrido desde aquele dia, 16 anos atrás, o negócio que construí, a família que criei, a comunidade a qual me juntei. Nada disso teria acontecido se minha família não tivesse feito aquela piada cruel. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem nos levam às melhores versões de nós mesmos. Às vezes, ser deixado para trás é o primeiro passo para encontrar o caminho a seguir. Você já passou por um momento em que algo doloroso acabou te levando a algo melhor? Compartilhe sua história nos comentários. A vida tem um jeito de revelar seu propósito das formas mais inesperadas, e eu adoraria saber como isso aconteceu com você. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar se a minha jornada ressoou com você. Lembre-se, às vezes, a família que você escolhe é mais importante do que a família em que você nasceu. Obrigada por fazer parte da minha jornada e desejo-lhe força e paz na sua.